Numa cidade grande e repleta de arranha-céus que tocavam o céu, havia um homem chamado Ricardo Montenegro. Aos olhos do mundo, ele era um exemplo de sucesso, um CEO bilionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seus carros de luxo chamavam a atenção por onde passava. Suas roupas sempre alinhadas refletiam poder, e seus funcionários o viam como uma figura quase inalcançável, envolta em respeito e, ao mesmo tempo, em medo. Porém, por trás daquele olhar firme e da voz sempre segura nas reuniões, havia um vazio que nenhum dinheiro conseguia preencher. Ricardo carregava um segredo doloroso. Ele havia sido deixado em um orfanato ainda bebê. Nunca conheceu o rosto da mãe, nunca ouviu sua voz, nunca soube a razão do abandono. Cresceu entre paredes frias, cercado de outras crianças que compartilhavam a mesma ausência, mas em seu coração sempre ardeu uma chama. Descobrir quem era a mulher que lhe deu a vida. Certo dia, depois de mais uma reunião cansativa e de um jantar de negócios que terminou em brindes artificiais, Ricardo voltou para sua cobertura e ficou encarando a imensa janela de vidro que revelava a cidade iluminada. Ali sozinho, ele murmurou para si mesmo: "Tenho tudo, mas na verdade não tenho nada." O silêncio da noite foi sua única resposta, e foi nesse instante que uma decisão nasceu em sua mente. Ele iria procurar sua mãe, mas não como o homem rico que todos conheciam. Ele fingiria ser pobre, alguém simples, invisível aos olhos da elite, para descobrir a verdade sem que sua fortuna alterasse a forma como seria tratado. No dia seguinte, Ricardo chamou apenas um funcionário de confiança, seu motorista de longa data, Sr. Antônio, um homem idoso, de olhar bondoso e discreto, que já sabia de algumas dores do patrão. "Antônio, preciso que guarde segredo do que vou lhe contar", disse Ricardo com voz firme, mas os olhos marejados. "Quero sumir por um tempo, preciso ir atrás da minha mãe, mas como um homem comum, sem nada." O motorista arregalou os olhos, surpreso. "Mas, Dr. Ricardo, o senhor tem uma empresa inteira dependendo de você. Como vai simplesmente desaparecer?" Ricardo suspirou fundo. "A empresa vai continuar. Deixarei tudo encaminhado. O que não posso é continuar vivendo sem respostas. Não é sobre negócios, é sobre a minha vida." E assim começou sua transformação. Ele cortou os cabelos curtos, vestiu roupas simples compradas em feiras populares. Deixou a barba crescer e trocou os carros de luxo por longas caminhadas e ônibus lotados. Para todos, ele era apenas Ricardo, um homem sem passado definido, tentando recomeçar. Sua primeira parada foi o orfanato onde crescera, agora em ruínas, abandonado pelo tempo. As paredes rasgadas ainda guardavam o eco das risadas e choro das crianças que um dia viveram ali. Caminhando devagar, ele passava as mãos pelas paredes como quem tenta tocar sua própria história. De repente, uma senhora idosa apareceu, apoiada em uma bengala. Era a antiga cuidadora, Dona Lourdes, uma mulher que havia dedicado a vida às crianças sem família. Seus olhos cansados se regalaram ao reconhecer aquele rosto. "Ricardo, é você mesmo?" disse emocionada. Ele sorriu de leve. "Sou eu, Dona Lourdes. Vim procurar respostas." Ela suspirou fundo e olhou para o chão. "Eu sabia que esse dia chegaria. Sua mãe, ela não queria deixá-lo, mas a vida a obrigou." Ricardo sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Onde ela está? Dona Lourdes, com lágrima nos olhos, apenas respondeu: "Posso lhe dar pistas, mas prepare-se, meu filho. Nem toda a verdade é doce." E foi assim que sua jornada realmente começou. O homem mais rico da cidade agora caminhava pelas ruas como um anônimo, atrás da peça que faltava em seu coração. Ele não sabia,
mas estava prestes a enfrentar humilhações, desconfianças e escolhas difíceis que testariam não apenas a sua força, mas também sua capacidade de perdoar. Ricardo deixou o antigo orfanato com o coração pulsando em um misto de esperança e medo. As palavras de Dona Lourdes ecoavam em sua mente como sinos distantes. Prepare-se, meu filho, nem toda a verdade é doce. Aquela advertência lhe pesava como uma sombra, mas ele sabia que já não havia volta. A busca por sua mãe seria árdua e talvez dolorosa, mas era a única forma de preencher o vazio que o acompanhava desde a infância. Com um pedaço de papel amassado nas mãos, contendo apenas um nome e um bairro distante rabiscado pela cuidadora, ele embarcou em um ônibus lotado. As ruas iam mudando de cenário conforme o veículo avançava. Os prédios modernos e reluzentes ficaram para trás, dando lugar a casas humildes, ruas estreitas e calçadas quebradas. O contraste era gritante. O homem acostumado a tomar decisões milionárias agora se encontrava perdido entre vendedores ambulantes, crianças descalças brincando no meio da rua e vizinhos que se cumprimentavam de maneira calorosa. Ricardo caminhava observando tudo com atenção. O sol castigava forte e o suor escorria pelo seu rosto. As roupas simples grudavam em sua pele e pela primeira vez em muito tempo ele sentia a dureza da vida que tantas pessoas enfrentavam diariamente. Cada passo era um choque de realidade, como se estivesse descobrindo um mundo que, apesar de sempre ter existido ao seu redor, permanecia invisível enquanto vivia atrás de janelas espelhadas de sua cobertura de luxo. Logo, encontrou uma pequena pensão de fachada desbotada e cortinas gastas balançando na janela. Ao entrar, foi recebido por uma senhora robusta, de olhar desconfiado. "Boa tarde, o senhor deseja um quarto?" perguntou ela, cruzando os braços. "Sim, por favor, preciso de algo simples, apenas para descansar alguns dias", respondeu Ricardo, mantendo o tom humilde. A mulher o olhou de cima a baixo, avaliando suas roupas gastas e a mochila leve que carregava. "O pagamento é adiantado. Aqui não damos crédito para ninguém." Ele entregou algumas notas amassadas, dinheiro que havia separado para manter a sua identidade de homem comum. A senhora pegou, conferiu cuidadosamente e só então lhe entregou a chave de um quarto no fim do corredor. O quarto era pequeno, com paredes descascadas e um ventilador barulhento no teto. Mas, deitado naquela cama dura, Ricardo sentiu algo diferente, um senso de anonimato, de invisibilidade. Ninguém ali o reconhecia, ninguém sabia que ele era um dos homens mais poderosos da cidade. Pela primeira vez, ele não precisava carregar a máscara do CEO. No dia seguinte, Ricardo começou a andar pelo bairro em busca de informações. O nome que Dona Lourdes lhe dera era Helena, mas não havia certezas que se ainda morava ali. Perguntou em mercearias, padarias e pequenos comércios. Alguns balançavam a cabeça, dizendo que já não a viam há anos. Outros se lembravam de uma mulher solitária, de olhos tristes, que costumava vender doces na rua. Enquanto caminhava, uma cena lhe chamou a atenção. Um grupo de homens em frente a um bar começou a rir dele. "Ei, olha só esse aí", disse um deles apontando. "Parece perdido, hein? Tá procurando esmola?" Ricardo, surpreso, tentou se manter calmo. "Não, senhor. Só estou procurando por uma pessoa." As risadas aumentaram. "Aqui, todo mundo procura alguém ou alguma coisa, meu amigo, mas nem sempre encontra." Os olhares de desprezo e zombaria o atingiram como facas. Era estranho sentir-se diminuído, alvo de piadas, quando em sua vida real bastava um telefonema para que todos o respeitassem. Mas naquele disfarce, ele era apenas um homem simples, vulnerável. Dias se passaram
e Ricardo começou a se aproximar de alguns vizinhos. Conheceu Joana, uma jovem mãe que trabalhava lavando roupas e criava sozinha 2 filhos pequenos. Ele ofereceu ajuda, carregando os baldes pesados e, em troca, ela lhe deu informações preciosas. Helena, acho que já ouvi esse nome. Se não me engano, ela mora mais pro fim da rua, numa casinha azul. Mas lhe digo uma coisa, é uma mulher sofrida, sempre cabisbaixa, sempre com um olhar distante, como se carregasse um peso grande demais. O coração de Ricardo disparou. Seria ela a mãe que tanto buscava? À noite, ele não conseguiu dormir. Ficava imaginando o encontro, ensaiando 1000 formas de falar, mas sempre terminava sem coragem. E se ela não o reconhecesse? E se o rejeitasse novamente? O medo era maior do que qualquer conselho de negócios que já tivera que dar. No dia seguinte, Ricardo tomou coragem e foi até a tal casa azul. A pintura descascada revelava anos de descuido. Na varanda havia um vaso com flores murchas, como se refletissem o espírito de quem morava ali. Ele respirou fundo e bateu a porta. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de cabelos grisalhos, rosto cansado e olhar profundo. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma doçura difícil de explicar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Boa tarde, a senhora é Helena? Perguntou com a voz embargada. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sim, sou eu. Quem é você? Ricardo gaguejou. Não podia revelar a verdade ainda. Eu sou apenas alguém que ouviu falar da senhora. Estou procurando trabalho e disseram que talvez a senhora pudesse me indicar algo. Helena o olhou, desconfiada. Trabalho? Aqui não há muito, meu filho, mas, se quiser, pode me ajudar a vender doces na praça. Eu faço, mas as pernas já não aguentam tanto. Ele aceitou de imediato. Assim, começou uma rotina inesperada. Todas as manhãs, Ricardo ajudava Helena a preparar doces simples, embrulhados em papel colorido, e saíam juntos para vender nas ruas. A cada olhar dela, cada gesto, ele buscava pistas, tentando encontrar semelhanças, como se quisesse ver seu próprio rosto refletido. Mas a vida ao lado dela não era fácil. Muitos clientes passavam sem sequer olhar. Alguns zombavam, dizendo: "Quem ainda compra isso? Melhor pedir esmola." Helena abaixava a cabeça, silenciosa, enquanto Ricardo sentia a raiva queimar em seu peito. Como podiam humilhar uma mulher tão frágil, sem saber da sua história? Numa dessas tardes, quando o sol escaldante já a castigava, Ricardo insistiu para que Helena se sentasse na sombra enquanto ele continuava oferecendo os doces. Uma criança se aproximou e, sem dinheiro, pediu um doce. Ricardo sorriu e entregou sem cobrar. Helena o observou e, com voz suave, disse: "Você tem um bom coração. Isso é raro hoje em dia." Essas palavras ecoaram em sua mente. Seria possível que ela ainda não o reconhecesse, mas já visse nele algo familiar? Naquela noite, sozinho em seu quarto simples, Ricardo chorou em silêncio. O peso da verdade que escondia lhe rasgava a alma. Ele tinha a chance de revelar quem era, de abraçar sua mãe e preencher o vazio. Mas, ao mesmo tempo, temia destruir a frágil confiança que estava construindo. E foi nesse dilema que Ricardo começou a se perder. Até que ponto ele conseguiria viver aquela mentira? Até quando esconderia que era, na verdade, o filho que ela havia deixado no orfanato tantos anos atrás? Os dias se transformaram em semanas, e Ricardo já não era mais um estranho naquela vizinhança. Seu rosto se tornara familiar entre os vizinhos humildes, e ao lado de Helena, ele começou a experimentar algo que jamais vivera: a simplicidade da vida compartilhada. As manhãs tinham cheiro de café fresco,
e açúcar queimado. As tardes eram marcadas pelo sol refletindo no asfalto quente, e as noites traziam conversas silenciosas, quase sempre interrompidas por um suspiro profundo de Helena, como se guardasse dentro de si um segredo que nunca tivera coragem de dividir. Certo dia, ao voltarem da praça com a cesta de doces quase cheia, as vendas haviam sido péssimas. Helena parou repentinamente na calçada. Suas mãos tremiam e ela segurou o braço de Ricardo com força. Sabe, às vezes penso no filho que deixei no orfanato, murmurou a voz embargada. Ele deve me odiar. Talvez nem esteja mais vivo. Talvez nunca me perdoe. Ricardo sentiu o chão sumir sobre seus pés. As palavras dela eram facadas no coração. Ele respirou fundo e tentou conter as lágrimas, mas sua voz saiu trêmula. E por que a senhora fez isso? Helena abaixou a cabeça, incapaz de encarar seus olhos. Eu era jovem demais. O pai dele me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Eu não tinha nada. Ricardo, nada. Nem um teto, nem um prato de comida. O orfanato era o único lugar em que eu sabia que ele teria alguma chance de sobreviver. Eu ia visitá-lo escondido nos primeiros meses. Ficava atrás do portão, só para vê-lo de longe. Mas depois não tive coragem. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ricardo sentiu um nó apertar ainda mais sua garganta. Era a confissão que esperava a vida inteira, mas o peso da dor dela o impedia de revelar a verdade naquele momento. Naquela noite, ele quase não dormiu. Andava de um lado para o outro no quarto apertado, as mãos na cabeça, a mente em turbilhão. O dilema o consumia: continuar escondendo sua identidade ou abrir o jogo e correr o risco de perder aquela conexão frágil. No dia seguinte, a resposta começou a se formar sozinha. Enquanto vendiam doces, um homem embriagado saiu do bar e esbarrou em Helena, derrubando parte da cesta no chão. Olha por onde anda, velho inútil, gritou o homem, empurrando-a com violência. Ricardo correu em sua defesa, segurando o braço do agressor. Ei, respeite a senhora. O homem riu com desprezo. E você, mendigo, o que vai fazer? A raiva tomou conta de Ricardo. Ele nunca aceitara humilhações, mas naquela posição de anonimato, sua palavra valia pouco. Ainda assim, o brilho de autoridade escapou em seus olhos e o homem recuou, talvez sem entender por quê. Helena o puxou pelo braço e o levou embora, chorando em silêncio. Quando chegaram em casa, ela finalmente falou: Por que você me defendeu daquele jeito? Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém. Ricardo segurou suas mãos. Porque a senhora não merece ser tratada assim. Foi nesse instante que algo mudou no olhar dela. Como se, por um segundo, tivesse enxergado através de uma máscara que ele usava. Ela estreitou os olhos, observando-o em silêncio, até que murmurou: Você me lembra alguém. Seus olhos são iguais aos dele. O coração de Ricardo disparou. Aquela era a deixa, o momento que tanto temia e, ao mesmo tempo, desejava. Ele respirou fundo, deixou as lágrimas caírem e, com voz trêmula, disse: Helena, sou eu sou seu filho. O silêncio foi absoluto. O vento frio da noite parecia ter parado. Helena levou as mãos à boca, o rosto pálido, o corpo inteiro tremendo. Não, isso não pode ser, balbuciou. Meu filho? Meu Ricardo? Ele apenas assentiu, chorando. Sou eu, mãe. Nunca deixei de procurar pela senhora. Helena caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle.
Meu Deus, meu filho, eu achei que nunca mais veria você. Eu não mereço perdão, não mereço. Ricardo abraçou com força, sentindo finalmente o calor materno que tanto buscara. Mãe, eu não vim buscar culpados, vim buscar você, só você. Por longos minutos ficaram abraçados, como se tentassem recuperar em segundos todo o tempo perdido. Mas a emoção logo deu lugar a outro medo. O que aconteceria quando ela descobrisse quem ele realmente era? Não apenas como filho, mas como homem de poder. Naquela mesma noite, Ricardo levou Helena até a pensão onde estava hospedado e contou toda a verdade. Disse que era o CEO da Montenegro Tech, que vivia em uma cobertura de luxo, cercado de empregados, mas que nada disso tinha sentido sem saber de suas origens. Helena ficou em choque. Você? Você é o homem que vejo no noticiário? O que todo mundo admira? Ele confirmou em silêncio. Ela o abraçou de novo, mas seus olhos revelavam uma mistura de orgulho e medo. Eu não sei se consigo entrar neste mundo, Ricardo. Eu sou apenas uma mulher simples, pobre, cheia de erros. O que vão dizer de você quando descobrirem que sua mãe abandonou o próprio filho? Ricardo segurou suas mãos com firmeza. Eu não ligo para o que vão dizer. O que importa é que finalmente encontrei a senhora. A verdade havia sido revelada, mas a luta apenas começava, pois a sociedade, cruel e implacável, não perdoaria facilmente a história de um homem poderoso, cujo passado estava marcado pelo abandono. E Ricardo sabia que logo teria de enfrentar não apenas seus próprios medos, mas também os julgamentos e humilhações do mundo que ele achava controlar. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Helena viveram uma mistura de emoções. O reencontro trouxe alívio, mas também trouxe medo. A cada olhar de Helena havia dúvida. Será que ele realmente me perdoa? E a cada gesto de Ricardo havia preocupação. Será que ela realmente acredita no meu amor? Ou pensa que é apenas pena? Era como se ambos estivessem reaprendendo a ser mãe e filho, depois de uma vida inteira separados. Certo dia, Ricardo decidiu levar Helena até a empresa. Queria que ela conhecesse o mundo que ele havia construído. Ao chegar ao prédio espelhado de dezenas de andares, Helena ficou imóvel diante da imensidão do arranha-céu. Seus olhos marejaram. Tudo isso é seu? Perguntou quase sem acreditar. Nosso, mãe, respondeu ele com um sorriso. Cada conquista, cada vitória sempre foi para preencher o vazio que a sua ausência deixou. Mas agora, nada disso faz sentido se eu não puder compartilhar com a senhora. Helena apertou suas mãos com força, mas hesitou em entrar. O medo de ser julgada queimava dentro dela. E de fato, não demorou para que olhares curiosos e cochichos começassem. Funcionários cochichavam pelos corredores. Quem é aquela mulher simples ao lado do Dr. Ricardo? Deve ser alguma caridade que ele está fazendo. Não combina nada com ele. As palavras cortavam como facas, mas Ricardo, firme, ergueu a voz diante de todos. Esta mulher é a minha mãe, disse com firmeza. A mulher que me deu a vida, que enfrentou a dor e o julgamento do mundo para que eu tivesse uma chance de sobreviver. Se hoje estou aqui, é porque um dia ela teve coragem de fazer o que muitos não fariam, abrir mão de si mesma pelo bem do filho. O silêncio tomou conta do salão. Helena chorava, sem conseguir acreditar no que ouvia, e ali, diante de todos, Ricardo o abraçou com orgulho, como quem declarava ao mundo inteiro: não tenho vergonha do meu passado, tenho orgulho da minha mãe.
A notícia se espalhou rapidamente. Jornais, sites e programas de TV noticiaram a história do CEO, que havia reencontrado a mãe que o deixara no orfanato. Muitos julgaram, outros criticaram, mas a maioria se emocionou com a forma como Ricardo expôs sua verdade sem medo. Helena, por sua vez, teve dificuldades em aceitar aquele novo mundo. Sentia-se deslocada entre festas luxuosas e entrevistas. Mas Ricardo sempre a lembrava: Mãe, não importa se o mundo a aceita ou não. Eu aceito. E isso é o suficiente. Com o tempo, Helena começou a participar discretamente da vida dele, visitando projetos sociais financiados pela empresa, ajudando em orfanatos e lares de idosos. Ali, ela encontrou um propósito: devolver ao mundo o que um dia não pôde dar ao próprio filho. Em uma dessas visitas, enquanto observavam crianças correndo pelo pátio, Helena sussurrou: Agora entendo, meu filho. Talvez Deus tenha me permitido perder tantos anos com você para que hoje possamos cuidar de tantas outras crianças que vivem a mesma dor. Ricardo sorriu, emocionado. O passado não podemos mudar, mãe, mas o presente, esse é nosso. A lição era clara. Não importa quão grande seja a riqueza ou o poder, nada se compara ao valor da família, do perdão e do amor verdadeiro. Ricardo, o homem que tinha tudo, descobriu que o bem mais precioso era algo que não se comprava: o abraço de sua mãe. E Helena, a mulher marcada pela culpa, encontrou a redenção não nas palavras de desculpa, mas na aceitação e no perdão do próprio filho. Na última cena, ambos caminhavam de mãos dadas por uma praça simples, observando crianças brincando. Ricardo, olhando para o céu, murmurou: Finalmente, eu tenho um lar. E assim, a história termina deixando uma mensagem poderosa. A verdadeira riqueza está no perdão, na humildade e na capacidade de recomeçar. Não importa quantos erros o passado carregue, o amor sempre será maior que qualquer ferida.